Bom dia, bom dia. Hoje eu resolvi fazer um vídeo com perguntas simples, porque eu não sou tão aprofundado nesse assunto, né? Mas são questões muito simples que eu gostaria de uma resposta de pessoas que são ateias, né? Ou ateus, porque nos ajudaria muito a gente que acredita em Deus, acredita na palavra de Deus, como a Bíblia e tal. E a gente é bom estudar os dois lados, né? Não ficar cego num só lado, não defender só uma posição. Mas eu gostaria que me dessem, se alguém inteligente aí, conhecedor do mundo científico, pudesse me dar essas respostas, eu agradeceria muito, porque isso me ajudaria muito, ou no fortalecimento da fé, ou no desvanecimento dela, né? Porque até para ser ateu também precisa ter fé. Então eu vou fazer essas perguntas aqui, e se alguém puder me dar essas respostas, eu agradeço. A primeira dela é, eu começo com uma história, eu conto sempre isso para algumas pessoas que eu encontro. Eu ia passando aqui na rua e tinha um lugar vazio, um espaço vazio. Eu desviei a vista, quando eu voltei tinha um caminhão. Eu desviei a vista, novamente voltei e o caminhão estava carregado. E o caminhão estava carregado com laranja, ainda em casca, leite, trigo, um fogão desmontado. E aí eu fiquei observando aquele caminhão sair desse local vazio, pegar um pouco do espaço da pista e tombou. E aí as pessoas começaram a vir para olhar esse caminhão e tal, e a carga toda estava virada e de repente começou o fogão se montar sozinho. E aí começou as massas se misturarem com o leite e a laranja começou a espremer-se e tal, e as cascas começaram a se soltar. E eu fiquei aquilo abismado, porque, poxa, menos de 15 minutos tinha um bolo fantástico, já assado, pronto, com sabor de laranja. Quando eu conto essa história, qual seria a resposta que você me daria se eu contasse isso para você? Você diria que eu estou louco, é uma história mirabolante, que eu sou mentiroso, que isso é impossível? Pois é. É isso que o ateu, que a evolução tenta dizer para as pessoas, né? Eu fazer essas perguntas simples e você me responde. Antes do nada, o que é que existia? Pensa. Como a evolução poderia criar um único nucleotídeo com suas milhares de receitas? Vai pesquisar lá o que é nucleotídeo que tu vai entender. Onde existe um fóssil completo que prova o momento de transição de um ser para outro? Não é uma mosca preta que virou uma mosca branca, não é um tertilhões que tinha um bico estirado e virou um bico cruzado. Não. Evolução, um fóssil completo de transição. Meio a meio ali, ou gradativamente já em transição. Quarto, por que não vemos mais em nenhuma parte do planeta as transições das espécies, ou essas evoluções de uma espécie para outra? Porque no princípio começou assim, né? Do quarto servado em diante, as ramificações partem de um tronco só. Quinto, qual o documentário científico comprovado por experiência em laboratório provando o que aconteceu na origem da vida? Aquelas descargas elétricas, havia uma sopa nutriente, o planeta ainda era informe, e aí descarga elétrica, amônia, e aí o vapor de água, e surgem os elementos que condicionam a vida. Em experiência laboratorial, uma. Sexto, como criaram-se as leis da física e da química? Você sabe que um óxido, um monóxido, um dióxido, uma reação química, uma lei da gravidade, N leis da química e da física, como é que elas surgiram? Porque só o ser humano desenvolveu o pensamento, a razão, a flexibilidade, o diálogo. Aliás, tem um estudo aí científico que prova que depois dos 6 anos, se uma criança for criada num lugar ambiente selvagem, depois do 6º ano ele não aprende mais a falar, perde a falação, né? Ou a lalação, parece que é isso que chama. Não aprende mais a falar, não tem jeito mais de conseguir botar ele para falar. Se fosse evolutivo, eu acho que ele conseguiria fazer isso, né? Como é possível uma célula procarionte se transformar em uma célula eucarionte? Como uma bactéria pode
passar por um processo de transição, de transformação, já que ela não tem célula organizada, que ela não tem as mesmas características de uma célula eucarionte organizada com suas organelas citoplasmáticas, seu núcleo, seu citoplasma. É diferente. Como no processo evolutivo. Não me vem com esse negócio de 300 milhões, 200 milhões, 100 milhões, porque nem eu estava lá, você não estava lá, e não existe nenhum documentário a não ser um fóssil achado, e em cima disso se mantém uma teoria que as pessoas passam a acreditar, porque a voz da ciência é para quem não quer acreditar em Deus, e eu prefiro a voz da ciência junto com Deus. Então, eu só quero que você me responda isso. Qual indivíduo evoluiu como descrito no modelo da evolução? A partir daquelas reações lá. Não vale citar adaptação e mutação. Isso não prova um ser surgindo de outro. Né? Mutações, milhões. Adaptações, milhões. E aí é progressivamente, e as pessoas, se chamar isso evolução, o cara que não era inteligente passou a ser inteligente, beleza. Se o cara era feio, foi um processo de transformação, aí e arrumou-se direitinho, ficou bonito, beleza, evoluiu. Se é uma pessoa que era torpe de conhecimento e aprimorou-se diante de pessoas que são racionais, beleza. Aí eu acredito nesse tipo de evolução. Mas o que eu estou falando aqui é de um ser mudar para outro. Okay? Começou com as árvores, daqui a pouco surgiu os anfíbios, aí os répteis, e daqui a pouco outras espécies, as aves e o ser humano. 80 milhões, 450 milhões, 100 milhões. Se você jogar para isso, a sua explicação não passa de irracionalidade. Então é muito fácil ser ateu nesse sentido. E querer provar Deus do outro lado, querendo jogar a questão de fé. Né? Então vamos lá. Outra. Quanto tempo vai levar para ver a evolução humana acontecer nos humanos e nos animais? Essa transição de espécie. E como geneticamente um ser unicelular pode se transformar em um pluricelular. Já falei isso numa das perguntas anteriores. Então esses questionamentos é só para deixar claro de que as pessoas estão tomando decisões por uma posição ou a Bíblia ou a ciência. Então os que na sua maioria defendem a Bíblia acham que a Bíblia desdiz a ciência. E quem acredita só na ciência diz que a ciência não possibilita acreditar na Bíblia. Então, se você for para a arqueologia, se você for para a sociologia, se você for para a anatomia, fisiologia, biologia, se você for para a racionalidade, se você for para a fé, vai haver dúvida dos dois lados. A pessoa pode dizer, de onde veio Deus? Sim, mas de onde veio o celular? Veio de alguém que fez. E se alguém de repente dissesse que ninguém fez? E uma geração posterior só encontrasse esses objetos e passasse a dizer, chegou aqui no planeta, caiu aí, eu vi, surgiu do nada. E os outros passassem a acreditar na mesma coisa. Então eu acho que a Bíblia, ou a religião sem a ciência, é cega. E a ciência sem a religião, ela é manca. Então eu prefiro fazer a racionalidade de acolher as duas coisas dentro do mesmo projeto, que é fazer com que o homem seja inteligente. Então, racionalidade é isso, fazer as pessoas serem inteligentes. Se você me responder essas perguntas plausivelmente, eu digo que o ateu realmente está certo. Agora, se não houver Deus, se a religião for uma farsa, eu não perdi nada. Estou de boa, porque eu estou de boa, perdi nada, vou morrer como o ateu morre. Mas se existir religião, se a religião estiver certa e se existir um Deus, você está lascado. Então, pensa bem nisso e estuda mais a ciência e estuda a religião sem crítica. Mas deixa ser tomado pela racionalidade. E aí, um dos lados vai te mostrar quem tem razão, mas com razão. Obrigado.